Imagens. Em cima, o melhor goleiro do mundo carregando nas costas a última chance de uma geração inteira. Embaixo, um gandula de 14 anos agindo por impulso. Esse ato vai entrar para a história do futebol e custar mais de 30 milhões de euros à Itália. Mas o que mais surpreende não é a ação, é o que um papel roubado é capaz de causar. E essa conta eu fui fazer. 31 de março de 2026. Zenica. A Itália jogava sua terceira repescagem seguida para tentar não ficar fora de mais uma Copa do Mundo. A tetracampeã mundial não disputava uma Copa desde o Brasil em 2014. Ficou fora na Rússia, fora no Catar e agora estava ali, na casa do adversário, com o estádio contra, sem margem para erro. Mais um tropeço e entraria para a história do futebol pelo pior motivo possível. A anfitriã, a Bósnia, que jogou sua primeira e única Copa do Mundo justamente no Brasil, 12 anos atrás. Desde lá, não voltou mais. Para ela, chegar até ali, a final da repescagem europeia, já era uma conquista. Para a Itália, era mais que obrigação. E para essa disputa, a Itália contava com Gianluigi Donnarumma, o melhor goleiro do mundo, segundo o prêmio FIFA The Best 2025, campeão da Champions League pelo PSG, titular do Manchester City, o capitão de uma seleção que não podia mais errar. No jogo, a Itália abriu o placar, perdeu um jogador por expulsão ainda no primeiro tempo e jogou por mais de uma hora com um homem a menos. Donnarumma fez 2 milagres. A Bósnia empatou nos minutos finais. Prorrogação, nada. Pênaltis. 5 anos antes, Donnarumma havia defendido 2 pênaltis na final da Eurocopa e carregado a Azurra ao título. Naquela noite, em 2021, ele estava pronto para tudo, inclusive para os pênaltis. Em Zenica, em 2026, também tinha sua cola. Uma folha impressa e colorida, com o nome de cada jogador bósnio, o número da camisa, para qual lado ele costuma mandar a bola, direita ou esquerda do goleiro e como ele bate. Se cruza o chute para o lado oposto ao pé de apoio, se bate no mesmo lado ou se espera o goleiro se mover antes de decidir. Donnarumma deixou o papel no gramado, ali à direita dele, ao lado da toalha, antes de tomar posição no gol. Afan Čizmić, estou tentando fazer uma pronúncia bósnia, Afan Čizmić. mas não sei se está certo não. Tinha 14 anos naquela noite. Jogador das categorias de base do NK Čelić, o time de Zenica, a cidade onde o jogo acontecia. Atacante, 18 gols até aquele momento na temporada. Trabalhava como gandula exatamente atrás do gol onde os pênaltis seriam batidos. E durante toda a partida ficou pensando em como poderia ajudar seus ídolos. Quando a disputa começou, ele viu o goleiro italiano consultar um papel e deixá-lo no gramado. Entendeu na hora o que era. Dá para ver nas imagens. A transmissão oficial não registrou, mas câmeras da arquibancada flagraram tudo. Aqui, de colete roxo, Afan está observando, atrás dos fotógrafos. Donnarumma ainda está próximo. Ele abraça o goleiro bósnio Nikola Vagili, com quem ele vai entrar em atrito logo depois. O papel e a toalha ali no gramado. Afan vai se aproximando devagar, sem chamar atenção, esperando o momento certo. Esse momento seria a primeira cobrança, quando todos os olhos estivessem na bola. Aqui, o gandula já aparece voltando, correndo em direção ao fundo do gol para se posicionar atrás da trave. Afan já tinha escondido o papel. Foi uma escolha instintiva e do coração, sem pensar nas consequências. A Bósnia marcou o primeiro pênalti. Aí chegou a vez de a Itália bater. E foi nesse momento que Donnarumma foi buscar a sua cola. Não estava lá. Ele olhou para todos os lados. Ele estava muito decepcionado e irritado.
foi para o outro lado da trave. Procurou. Chegou a culpar a segurança do estádio. E então viu o papel do goleiro bósnio, com as informações dos batedores italianos. E na cabeça de Donnarumma foi uma conclusão direta. Foi Vasili quem roubou o dele. Pio Expósito errou o pênalti. Vasili comemorou. E Donnarumma, transbordando de raiva, foi até o papel do adversário e tentou rasgá-lo. Os dois goleiros se enfrentaram no meio da disputa. O juiz teve que intervir. Quem levou o cartão amarelo foi o bósnio, por reclamar, sendo que ele era a vítima. Donnarumma não foi punido. O que o goleiro italiano não sabia? Vasili tinha uma cópia da cola com a comissão técnica. A Bósnia havia se precavido para qualquer eventualidade. Honestamente, eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O comportamento de Donnarumma pareceu realmente antidesportivo. E o garoto que havia pegado o papel? Fiquei feliz porque vi que ele ficou com raiva e perdeu a concentração. Eu sabia que nossos jogadores estavam seguros. Nos primeiros dias após o jogo, o mundo não sabia disso. A imprensa viu Donnarumma atacar o papel de Vasili e o acusou de antidesportivo, sem saber que ele próprio já havia sido vítima de um roubo. Afan só se identificou publicamente uns 5 dias depois em entrevista para a Face TV, da Bósnia. Foi uma reviravolta na história. Agora vem a pergunta crucial. A cola roubada realmente fez diferença no resultado? Ajudou a eliminar a Itália? Eu fui assistir aos 4 pênaltis com a imagem da cola na mão. E o resultado vai te surpreender. E me surpreende também você estar aqui até agora e ainda não ter dado like. Então vai lá, né? E mostra que está curtindo. E olha que azar. O primeiro pênalti, o único que Donnarumma teve a chance de consultar antes de a cola ser roubada, o batedor não estava na lista. Tahirovic chutou para a direita do goleiro, Donnarumma foi para a esquerda. Escolheu o lado errado. Até aí, tudo que ele enfrentava era só, entre aspas, aquela pressão gigante de salvar o futebol italiano de mais um vexame. Os nervos à flor da pele, o estádio contra. O peso de 2 Copas perdidas nas costas. Mas ele é considerado o melhor do mundo. É treinado para lidar com pressão. O que ele não esperava era que nesse momento de tensão máxima, um elemento que dava a sensação de controle simplesmente desaparecesse. No segundo pênalti bósnio, Tabakovic, a cola indicava direita. Ele chutou no canto superior esquerdo. Donnarumma foi para a esquerda, o lado errado pela cola. Aqui, sem o papel, foi até melhor, mas mesmo assim ele não pegou. No terceiro, Alajbegovic, a cola indicava direita. Ele chutou para a direita, Donnarumma foi para a esquerda. Esse é o único caso que a cola teria feito diferença concreta. Ele teria ido para o lado certo e talvez defendido. No quarto, Bajaraktarevic. A cola indicava esquerda. Ele chutou para a esquerda. Donnarumma foi para a esquerda e quase pegou, mas escapou. Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere. Non ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. Resultado: dos 4 pênaltis, a cola teria feito diferença objetiva em apenas 1. E mesmo assim, sem garantia de defesa. Então, o roubo não influenciou? Influenciou, mas não da forma que parece à primeira vista. Donnarumma foi para a esquerda nos 4 pênaltis bósnios, todos, sem variar. Um goleiro que sabe o que está fazendo muda a direção conforme cada batedor. Ir sempre para o mesmo lado é comportamento de quem está chutando no escuro, no caso, defendendo. A cola não é só informação técnica, ela é a sensação de controle num momento de pressão extrema. Quando some, leva junto a segurança. E ali, com tudo que estava em jogo, Donnarumma se perdeu. E tem uma coisa que chamou a minha atenção.
Os batedores italianos viram tudo isso. Viram o próprio goleiro procurando um papel desesperadamente, com raiva, brigando com o goleiro adversário. 2 deles erraram os pênaltis. A cola não colocaria a Itália na Copa do Mundo, mas o desaparecimento dela tirou Donnarumma da disputa. E pode ter levado junto a concentração e a confiança dos jogadores italianos que viram toda aquela confusão. Você, como muitos que eu vi em comentários nas redes sociais, pode estar pensando: mas que tipo de goleiro precisa de um papel para defender pênalti? É mais comum do que muita gente imagina, pelo menos desde 2006. Naquele ano, o alemão Jens Lehmann surpreendeu o mundo ao consultar um papel encharcado de suor que ele tirava do meião antes de cada pênalti nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Argentina. Ninguém nunca tinha visto aquilo. Lehmann defendeu 2 pênaltis e a Alemanha avançou. Depois descobriu-se que era um papel de hotel escrito a lápis que continha o nome de 8 batedores argentinos e para qual lado eles costumavam chutar. Lehmann fez questão de olhar o papel na frente dos jogadores, mesmo quando o nome deles nem estava na lista. Jogo mental puro. Eu sei onde você vai bater. Isso por si só já tira a confiança de quem chuta. Aquele papel improvisado, escrito na manhã do dia do jogo, foi leiloado meses depois por 1 milhão de euros, doado para caridade. De lá para cá, a ferramenta evoluiu. Hoje é em garrafa, é em manga de camisa, é papel impresso e colorido, muito mais sofisticado que o de Lehmann, mas a lógica é a mesma. Um goleiro tem menos de meio segundo para decidir o lado depois do chute. Qualquer dado que reduza essa incerteza faz diferença. Virou tão comum que proteger a própria cola passou a ser parte da estratégia também. Na final da Eurocopa Feminina de 2025, a inglesa Hannah Hampton contou numa entrevista que arremessou a garrafa com a cola da goleira espanhola no meio da torcida inglesa e guardou a própria colada no braço, onde ninguém chegaria. Em 2006, quando Lehmann tirou aquele papel do meião, o mundo inteiro parou para olhar. Parecia improviso. Era estratégia. 20 anos depois, a cola está tão consolidada no futebol que um garoto de 14 anos sabia exatamente o que era quando viu um papel ao lado da toalha no gramado. Sabia o valor daquilo e sabia que, se sumisse, faria bastante falta. O Gandula anunciou que também pretende leiloar a cola e doar tudo para crianças doentes. Quanto será que vale esse papel? Na Bósnia, o país foi às ruas comemorar a classificação como se tivesse conquistado a Copa. E no meio dessa festa toda, o Gandula virou o personagem central. Afan virou o herói nacional da noite para o dia, apresentado como o 12º jogador, um amuleto da sorte. A emissora Face TV, a mesma que o encontrou, convidou o garoto para acompanhar a seleção bósnia no Mundial. A Bósnia está no grupo B, ao lado de Canadá, Catar e Suíça. E já tem garantidos da FIFA 12 milhões e meio de dólares só por estar ali, antes mesmo de jogar uma bola. E o menino que tornou isso possível, 0 punição. Ele não é atleta profissional, não é oficial da partida, não existe regra específica no Código Disciplinar da FIFA que cubra o que ele fez. A responsabilidade recai sobre a federação anfitriã pela falha de segurança no estádio. E a multa estimada entre 20 mil e 50 mil francos suíços é irrisória perto do que a Bósnia vai embolsar. Na Itália, o caos. A tetracampeã mundial ficou fora da Copa pelo 3º torneio consecutivo. A primeira campeã do mundo a acumular 3 ausências seguidas. O presidente da Federação de Futebol renunciou, o técnico Gattuso se demitiu. O próprio Donnarumma desabafou nas redes sociais. Chorei pela decepção de não ter conseguido levar a Itália onde ela merece estar. Chorei pela enorme tristeza que estou sentindo, junto com toda a equipe da Azzurra. E o prejuízo estimado ultrapassa os 30 milhões de euros, cerca de 180 milhões de reais.
Isso inclui cláusulas de patrocínio cortadas automaticamente, como penalidade por desempenho, queda nas vendas de camisas, produtos, ingressos e novos contratos que deixam de ser fechados, e a premiação da FIFA, que a Itália não vai receber. Quando eu comecei a pesquisar essa história, a minha reação foi imediata: atitude antidesportiva e ponto final. Mas quanto mais fundo eu ia, mais eu fui entendendo a atitude de um adolescente de 14 anos que queria ajudar seus ídolos, sem parar para pensar nas consequências, que no caso dele acabaram sendo ótimas. Eu não estou dizendo que foi certo, eu só estou dizendo que é humano. Mas eu continuo achando que foi sim uma atitude antidesportiva e um absurdo um jogo desse tamanho, valendo vaga para a Copa do Mundo, sofrer uma interferência dessas de uma pessoa que trabalhava no local. Mas o futebol é cheio dessas histórias que dependem do lado que você está para ser herói ou vilão. E você, se fosse com o seu time, a sua seleção, você ia encarar como roubo ou genialidade? Me conta aqui nos comentários. Se o vídeo valeu o seu tempo, deixa o like e compartilha. Esse tipo de história rende um bom debate. Se estiver assistindo nos primeiros 7 dias, clicar no botão hypar aqui embaixo ajuda muito a levar o conteúdo para mais gente. E não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito